Oi, meu nome é Caio e eu vou falar um pouco a respeito da obra de Thomas Kuhn e de um modelo que ele propõe a respeito do desenvolvimento científico. Ele propõe um ciclo que descreve como a ciência evolui ao longo do tempo. Quanto à organização desse trabalho, ela se dá de acordo com esses tópicos que aparecem. No começo, nós vamos falar um pouco sobre Thomas Kuhn, que foi o autor cuja obra serviu como base desse trabalho. Depois nós vamos introduzir alguns conceitos importantes para o entendimento dessa obra, alguns conceitos que aparecem muito ao longo dos livros dele, do modelo que ele propõe, tudo bem? Depois nós vamos se aprofundar um pouco nesse modelo que diz respeito à forma como a ciência se desenvolve ao longo do tempo, tudo bem? Ele propôs um modelo que sistematiza isso em forma de ciclo. Então, a ideia é que a ciência conforme o tempo passa, ela repete um determinado ciclo que descreve como é que ela evolui, se desenvolve, como é que os cientistas se relacionam. A seguir, nós vamos falar um pouco sobre alguns problemas nesse modelo, algumas críticas que Thomas Kuhn sofreu, e em seguida nós vamos concluir falando um pouco sobre a importância desse trabalho, da obra de Thomas Kuhn e como ele contribuiu para todo o contexto científico. Bom, Thomas Kuhn foi um físico e filósofo, viveu nos Estados Unidos no século passado, e ao longo da vida dele como pesquisador, ele pôde observar alguns padrões no desenvolvimento científico, e com base nesses padrões ele produziu uma obra que está sendo analisada nessa apresentação. Antes de se aprofundar um pouco mais na obra de Thomas Kuhn, é necessário conhecer alguns conceitos que são importantes dentro dela. O primeiro desses conceitos, então, é a ideia de paradigma, que consiste num conjunto de teorias e conceitos científicos que regem as atividades de uma determinada comunidade de cientistas. Ou seja, um paradigma então é algo abrangente que tenta explicar tudo o que acontece num determinado contexto científico. Mais para frente nós vamos retomar esse conceito e vamos ver que a ciência se desenvolve nas lacunas desse paradigma. Mais para frente nós falamos um pouco mais sobre isso então. Outros dois conceitos que também se relacionam na obra de Thomas Kuhn são o de irracionalismo e de incomensurabilidade. O conceito de irracionalismo é a negação a um pensamento lógico, a pensar de forma lógica, ou seja, você está sendo irracional quando defende uma determinada conclusão com base numa linha de raciocínio não científica, não empírica, que não segue uma lógica comum. E o de incomensurabilidade é uma ideia defendida por Thomas Kuhn na sua obra de que dois paradigmas diferentes não podem ser comparados nunca, mesmo que eles tratem da mesma área, mesmo que um paradigma seja substituto do outro, é impossível que você compare os dois. Mais para frente nós vamos explicar melhor isso e falar um pouco dos argumentos de Thomas Kuhn a respeito desse conceito. As ideias exploradas nesse trabalho têm como base essa obra de Thomas Kuhn, esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, que consiste na sua análise a respeito da história da ciência, do desenvolvimento científico. Nessa obra é que ele propõe um ciclo que a gente vai mostrar mais para frente, que descreve, segundo Thomas Kuhn, que descreve a forma como a ciência se desenvolve ao longo do tempo. Bom, chegamos então no modelo proposto por Thomas Kuhn de desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento da ciência ao longo do tempo. Esse modelo é um modelo cíclico, então é um processo sequencial que tende a se repetir conforme o tempo passa. Vamos explicar ele então passo a passo, como é que funciona, e seguir em frente. Bom, a primeira etapa desse modelo é o que ele chama de pré-ciência, e é uma etapa bem básica, assim, é quando você já tem um conjunto de problemas, você
tem um conjunto de necessidades que você precisa resolver, e essas necessidades, esses problemas se relacionam de alguma forma, tem alguma coisa em comum, porém você não tem muita base, você não tem um paradigma ainda, você não tem um conjunto de teorias, de ideias que ajudam você e aos outros cientistas que vão tentar resolver esse problema, você não tem essas teorias para guiar toda essa comunidade por um pensamento de certa forma padronizado, tudo bem? Você não tem um conjunto de regras para reger as ações desses cientistas, então eles têm que trabalhar para criar teorias, criar hipóteses, criar regras para formar o que ele chama de paradigma, e quando você consegue formar um paradigma, você entra automaticamente na próxima fase do ciclo, que é o que ele chama de ciência normal, etapa de ciência normal. Essa etapa, a gente pode se arriscar a falar que é a parte mais consistente, entre aspas, desse ciclo, é a parte onde que tende a durar um pouco mais de tempo, que é onde se realiza mais trabalho científico. O que é, afinal, a ciência normal? Ciência normal é onde se desenvolvem trabalhos que já tem como base um paradigma. Esse paradigma existe guiando uma comunidade científica para resolver seus problemas. As pesquisas, os trabalhos, as pesquisas de ciência normal, elas acontecem explorando as lacunas do paradigma vigente, ou seja, são problemas, elas investigam problemas que o paradigma vigente não explica de forma muito explícita, de forma muito clara, muito óbvia. Então o cientista vai pegar esse problema e vai analisar ele, vai articular o conjunto de regras já existente para tentar resolver um problema. Quando ele terminar a sua pesquisa, quando ele terminar o seu trabalho de ciência normal, então existem duas possibilidades. Uma, ele vai ter resolvido o seu problema com base em articulações das regras já existentes, e isso vai fortalecer o paradigma que já existe na sua comunidade. E a segunda hipótese é que ele não vai conseguir resolver esse problema, e essa não resolução do problema vai gerar uma anomalia. Essa anomalia é nada mais que um problema não resolvido, e isso vai enfraquecer as regras existentes naquele momento, tudo bem? É importante citar que uma anomalia não anula um paradigma por si só, tudo bem? Uma anomalia ela só sugere que tal paradigma não é forte para resolver tal problema. Mas quando você encontra uma anomalia, você não dispensa de uma vez só o seu paradigma. Você deixa ela lá guardada para que futuramente um outro cientista possa vir mexer com ela de novo e resolvê-la, ou para que futuramente se acumulem anomalias, e aí quando você tem um conjunto grande de anomalias, você entra numa nova fase científica, que é denominada crise, por Thomas Kuhn. Uma crise, então, é quando você já juntou vários problemas relacionados ao seu paradigma e a sua comunidade científica começa a tomar consciência de que o seu paradigma, suas regras, suas teorias talvez não sejam boas o suficiente para o mundo real. Elas carecem de detalhes, então você precisa começar a pensar em teorias melhores, em regras melhores para resolver os seus problemas, tudo bem? Daí então, isso já nos encaminha para a fase de ciência extraordinária, que é quando você está desenvolvendo novos paradigmas, e aí existem divergências, existem competições, digamos assim, para definir qual é o melhor paradigma a ser estabelecido. Ou seja, você reconheceu que o paradigma atual não é bom o suficiente para os seus problemas e, portanto, você precisa gerar um novo paradigma para substituir ele. Na fase de ciência extraordinária é quando você está gerando novas ideias e você quer comparar elas para ver qual vai ser melhor para substituir tal paradigma a fim de resolver os seus problemas. Essa fase é um pouco polêmica devido à ideia de incomensurabilidade que Thomas Kuhn defende. Nós vamos explorar, nós vamos falar um pouco mais disso na próxima lâmina. E
Essa fase é complicada por conta dos argumentos de Thomas Kuhn ao falar que você não consegue nunca comparar dois paradigmas. Enfim, de alguma forma, ao longo do tempo, de alguma forma, essa comunidade de cientistas vai acabar definindo um novo paradigma. De acordo com seus critérios, vai se ressaltar determinado paradigma e ele vai ser aceito como substituto ao velho. E aí acontece o que ele chama de revolução científica. Essa etapa é muito importante porque ela causa uma mudança crítica no olhar dos cientistas. Como assim? Um cientista, por exemplo, que olhava para um determinado ponto, para um determinado problema, no paradigma velho, ele olhava para aquele problema, o interpretava, analisava e chegava a uma determinada conclusão com base no paradigma antigo. Depois que acontece a revolução científica, esse mesmo cientista vai olhar para o mesmo problema, só que ele vai notar pontos diferentes, ele vai fazer levantamentos diferentes, analisar com base em outras regras e, portanto, a conclusão a que ele vai chegar vai ser diferente da anterior, mesmo ele estando olhando para o mesmo objeto de estudo, para o mesmo problema. Tudo bem? Depois da Revolução Científica, então, como esse modelo é cíclico, a gente volta para uma nova etapa de ciência normal com base no novo paradigma e a tendência é que esse ciclo se repita ao longo do tempo. Bom, retornando então um pouco à fase de ciência extraordinária, nós vamos falar um pouco mais sobre a ideia de incomensurabilidade defendida por Thomas Kuhn. Como já foi dito, então, essa ideia é a de que é impossível comparar dois paradigmas. Então, na situação em que você tinha um paradigma velho e quer propor um novo, saber se esse novo é realmente melhor que o antigo, é impossível você fazer isso de forma direta, segundo Thomas Kuhn. O principal argumento dele para defender essa ideia é o seguinte: se você tem dois grupos defendendo dois paradigmas diferentes, cada grupo vai formular os seus argumentos com base no paradigma em que ele defende. Só que um paradigma é falso sob a visão do outro. Então, isso acabaria gerando um diálogo de cegos, é a expressão usada para descrever esse tipo de diálogo, e você não chegaria a lugar nenhum. Então, a sugestão de Thomas Kuhn é que os paradigmas sejam comparados simplesmente com base na sua capacidade de resolver problemas. Então, o paradigma que resolver mais problemas de forma mais útil para uma comunidade científica é tido como melhor e, portanto, substitui o paradigma antigo. Essa visão, embora faça sentido grande parte das vezes, ela tem falhas, tem limitações que são reconhecidas pelo próprio Thomas Kuhn. E existem vários exemplos em que é difícil você defender essa ideia de que quando você muda de paradigma, tudo do paradigma antigo passa a ser falso. Isso nem sempre é válido, é difícil você defender uma ideia que generalize tanto esse tipo de coisa, e por conta disso, ele mesmo reconhece as limitações de sua obra e também é alvo de diversas críticas que acusavam ele, inclusive, de ser de irracionalismo. No entanto, na conclusão de sua obra, Thomas Kuhn sugere que pelo menos seja pensado um modelo que se pareça com esse, algo que se pareça com o dele, algo que se relacione com o dele de alguma forma e que não tenha as mesmas limitações. Por fim, então, vale ressaltar a importância da obra de Thomas Kuhn para a nossa sociedade, para a ciência como existe hoje. Ele é de extrema importância histórica, sociológica e filosófica também, por conta da complexidade dos modelos que ele propôs a respeito do desenvolvimento científico. Sem ele, por exemplo, a metodologia científica não teria a forma que ela tem nos dias de hoje e a ciência não seria pensada da forma como ela é pensada hoje.